sou o Alisson Turini e mais uma vez estou aqui conectado com os meus amigos Gabriel Costa e Alex Pereira. E hoje a gente vai para a nossa terceira parte da resenha do livro Morte na Mesopotâmia. Começando já com o quadro Quem Será o Poirot? Então, sem mais delongas, começar com o Gabriel hoje. Fala aí, Gabriel, quem é o seu suspeito? E aproveita e já fala um pouco aí da resenha dessas últimas páginas que a gente leu, até a página 195, né? Então, cara, meu suspeito, não vou enrolar não, é o Emmott, David Emmott, né? O Emmott, ele, pra mim, é o que teria a maior facilidade ali de cometer o crime, né? O assassinato. Eu até tentei me ligar em outros detalhes, por exemplo, o Arrow, num determinado momento, perguntou lá se o seu mercado, eu acho, se ele era canhoto ou destro. Aí eu pensei, né? Falei, pô, às vezes onde foi a pancada é mais, né, para alguém, sei lá, se for do lado direito da cabeça ou se for do lado esquerdo da cabeça, isso influencia. Mas não falou mais sobre isso. Então eu falei, com as cartas que eu tenho na mão, né, sem enrolar muito aí, o Emmott para mim é o assassino. E quem é outro suspeito, Gabriel? Fiquei curioso. O outro suspeito? Não, primeiro eu vou deixar vocês falarem, para vocês não falarem que eu tô copiando vocês aí, então... Assim, o meu mesmo que eu vou até o final vai ser o Emmott. Bom palpite. Lembrou aí do... Poirot, ele fez essa pergunta sobre ele mesmo, né? Se ele era destro ou canhoto. Eu não lembro o que ele era. Ele era o quê? Destro mesmo? Não, o que ele perguntou destro ou canhoto foi do seu mercado, na verdade. Aí eu tentei ficar ligando essas coisas ao Emmott porque eu já tava com ele em mente. O outro, eu vou esperar... Alex, quer que eu fale logo, Alex? Mas ele é canhoto ou não é? Ele é canhoto ou destro? O seu mercado? Não. O seu palpite. Não, então, eu não sei. Eu tentei prestar atenção nisso, porque quando ele perguntou, eu falei, pô, vou tentar voltar e ver onde foi a cacetada, né? Porque quem for canhoto já posso, talvez, tirar, ou então vai ser a pessoa que é canhoto. Mas não falou mais disso aí no livro, então eu deixei pra lá. Falei, cara, não falou até agora, pelo menos, né? Se os outros eram também ou não canhoto. Foi mais pra ver o braço dele, né? Que tava com marcas de agulha, como se ele se drogasse ou algo assim. Então eu saí um pouco dessa jogada aí. Não sei se você vai falar disso agora, né? Nas páginas da frente. Mas o Emmott, pra mim, cara, é quem tem a maior chance ali, probabilidade de ter matado. Quem teve, assim, tava num lugar que ninguém veria, dava para ele ir até lá o quarto e tal. Quando ele saiu, poderia ser outros, o padre Lavigne, por exemplo, né, a própria enfermeira, mas eu vou ficar aí no palpite de que era ele mesmo. Né? Mas aí, Alex, fala o seu então aí, que você já tá ansioso. Cara, o meu eu vou na segurança mesmo, até não foi o último que a gente falou, o pessoal não ficou sabendo qual era, né? E Gabriel até citou ele agora, que é o padre Lavigne, sempre erro. Por quê? Eu vou na segurança nesse livro, depois eu explico mais um pouquinho. Porque o último livro que a gente leu era o mais óbvio, né? Que tava mais assim na nossa cara, mas a gente rejeitou isso. E no outro até dei alguns argumentos, né? Tipo, que era ele. Por exemplo, né? Ele é francês e quando a Leitner, que morreu, a senhorita Leitner, morreu, quer dizer, a senhora Leitner, e ela disse assim, fez uma entrevista com a enfermeira, e falou assim, quem que veio no ônibus com você? Quem tava lá? Ela falou assim, eram os franceses. Então, tipo, o padre, ele é francês. Então pode ser, sei lá, que ele tava tramando algo. Não sei porque a Agatha Christie ia botar isso também no livro, né? Outra, tem uma hora que ele tá conversando com a enfermeira, né? O padre conversa com a enfermeira e ele fala assim, a senhorita Leitner é muito má, não sei o que lá. Ela, como você sabe disso? Aí ele diz, eu conheço muitas mulheres. Mas como que um padre, né? Assim, ainda mais naquela época, ia falar que conhecia as mulheres? Se era um padre, né? Então isso me deixou meio pensativo, né? Também ele que estava conversando com o carinha que foi espiando pela janela e que antes a Leitner tinha tomado susto, né? Então era o mesmo carinha. Ele até descreveu errado pro Poirot, né? E também teve um barulho lá na sala da antiguidade e ele que foi checar a sala, que todo mundo viu um barulho, e foi ele sozinho que viu e disse que não tinha nada. Então poderia ter algo ali. A gente até soube agora nessa resenha que teve uma máscara, né? Que
que usavam para poder espantar, vimos que ela não era maluca, né? Realmente teve uma máscara que eles colocaram para poder assustar a senhorita Ladner, mas acho que não estava guardado na sala de antiguidades não, né? Tava na sala de estar, não era? Se eu não me engano. Tava num lugar que iam limpar daqui a um tempo ainda, né? Então ficaria esquecido lá, provavelmente. É. E assim, até ele é um dos que tinha idade, não sei se tanto para ser o irmão do carinha, né? Que era casado com a senhorita Ladner antigamente, ou para ser ele mesmo. Agora eu não sei qual que é desses dois, né? Mas como disse que já tinha passado muito tempo, ele poderia ter se tornado padre, né? E até como o Gabriel falou na nossa última discussão, ele exerce a função dele lá na arqueologia de forma horrível. Ele é um péssimo tradutor das coisas que tá lá. Ele é novo também na equipe, né? Oi? Ele é novo. E ele é novo na equipe, né? Uma das pessoas novas. Como uma das pessoas lá falou que a situação tinha mudado recentemente, então acho que ele pode ser pode ser o assassino, né? Mas depois eu vou dizer qual que é o meu outro suspeito por causa de outra coisa. Mas claro, quem vai valer, para minha opinião, vai ser o padre mesmo Lavigne. E você, Wellington? É isso aí. Então, o meu também é o padre Lavigne. Eu tava suspeitando dele também desde o início, mas a gente já tinha falado disso antes na resenha. Na verdade, nós três escolhemos por causa do WhatsApp que a gente conversou. Falei, acho que os dois vão no padre. Então, eu também. Então, peraí, rapidinho. Wellington, você tem outro suspeito? Então, sim, tenho outro suspeito. Mas assim, o padre para mim é o mais forte, assim, né? As evidências em cima dele são mais fortes assim do que o outro, mas eu também tenho outro suspeito. Mas você querer falar outra coisa? Querer falar do seu? Não, eu ia tirar minha suspeita, mas eu acho que é meio maluquice, porque o que eu tô... Mas eu quero ouvir o de Gabriel primeiro, né? Como ele foi o primeiro a falar, acho que ele é o primeiro que tem que dar esse suspeito aí de sobra. Então, mas o meu, assim, tudo isso que você falou faz sentido também. Eu fiquei pensando muito nisso. Mas eu achei interessante nesse livro ter aquele mapa que a gente estava falando, né? Se quisesse, eu acho que daria até para colocar aí para o pessoal ver, quem não viu o último vídeo, né? Mas esse mapa aí mostra as extremidades, né? O padre num quarto e a senhora Lena do outro. E assim, aquele corredor sem portas, né? Para aquele lado. Ou seja, não seria difícil para ele sair dali, né? E lá, naqueles 10 minutos, que talvez são os 10 minutos cruciais que o Poirot tinha mencionado antes, ele chegar lá, matar ela e voltar, né? Sem ser visto. Até porque, embora tenha janelas ali viradas para o pátio, só que às vezes as pessoas que estão ali não vão conseguir enxergar pela janela alguém passando, né? O ângulo talvez não permitiria. E também eles não conseguem enxergar ali a porta, né, a entrada do quarto da senhora Leyden. Então, talvez isso poderia facilitar aí o padre cometer um assassinato e também essas evidências que você falou aí que fazem muito sentido. Mas antes de falar o meu segundo, então, porque esse é o que vale para mim, né? Mas antes de eu falar aí meu outro suspeito e o porquê, aí eu vou deixar o Gabriel falar então aí quem que ele estava suspeitando. Ah, não, desculpa. Antes do Gabriel tem a Josi, né? Vamos escutar a Josi aí. A Josi está participando com a gente aí, vai fazer a resenha no último vídeo, na próxima semana. Então, vamos ouvir o suspeito da Josi. E aí, pessoal? Bom, eu tenho 2 suspeitos em mente, que seria o padre e o próprio marido dela. Mas, se eu fosse destacar um, seria realmente o padre, pelas evidências, né? Desde o início, essa questão dele ser novato, baseando na história que ela contou, de que o ex-marido e o ex-cunhado, né, pudesse estar atrás dela para matar ela, eu acredito que o padre tenha sido mandado, ou até mesmo seja um deles disfarçado para matar ela, né? Então essa história de que ele ser padre, que não me convenceu muito, disfarçaria um pouco pelas pessoas meio que confiarem, né, nessa questão de padre. Eu vi até a parte que ela começa a conversar com ele em francês, então talvez o diálogos que eles tiveram facilitou para ele ter cometido o assassinato. Então também fiquei com o pé atrás também quando ele estava com um homem estranho lá junto com ele. A enfermeira até encontrou eles assim, achou meio estranho, também não teve uma explicação lógica.
o fato até da localização do quarto dele, próximo dela, facilitaria para ele cometer o assassinato. No geral, acho que ele é um personagem ideal para ser um assassino, né? É um disfarce legal que dá para assim, esconder, né, das pessoas. Então, eu acredito que seja o padre. Vamos ver aí, né? Pra mim, a minha outra suspeita seria a senhora Johnson, cara, porque não só por causa da carta que ela pegou rápido e rasgou, né? Porque poderia ser a letra dela, ela poderia estar usando aquilo, poderia também não ser ela tá escrevendo a carta anônima, né, para assustar e não ser a assassina. Mas assim, é um motivo válido, né? Tá na cara que ele é apaixonada lá pelo agora viúvo. E assim, como eu tava até falando com o Alex, para mim quem matou era alguém que estava ali dentro. Não era alguém que estava lá fora, ou aqueles 4 que estavam conversando, ou os 2 que estavam fora da sede, né? Era alguém que estava na sede. Até a enfermeira poderia ser, né? E alguém que estava ali, porque 10 minutos é um tempo considerável, cara. Quando ele saiu, é que a pessoa não sabia também que ia ficar 10 minutos fora. A gente tem que levar isso. Por isso também que eu tô no Emmet, né? Mas tá, vamos lá, para não confundir. Para mim, a senhorita Johnson é a outra suspeita forte aí. Os outros passaram por ali, provavelmente passou olhando pela janela, fulano não me viu. Olhando a outra, não me viu. Então é a oportunidade que eu tenho para matar. Mas ainda assim é muito difícil, que na volta. Se alguém visse você voltando ali, né? Então a pessoa correu um risco. O Emmet não, ele desceu, viu que o moleque não estava ali, pode ter matado, foi lá fora de novo, chamou o menino e voltou, né? Então, para mim, eu vou ficar no Emmet, mas a senhorita Johnson também é uma suspeita aí que está no meu radar. Boa. Faz sentido. Mas não vale, né? Deixando bem claro que não tá valendo isso daí. Você quer falar o seu, Alex? Eu posso falar meu segundo suspeito aí. Eu quero falar porque você tá pensando que nem eu, então... Mas pode falar, porque talvez possa ser o mesmo. Deixar meu pro final. Então, mas assim, eu não tenho muita teoria, assim, do porquê pode ser ele. É só um achar mesmo, né? Mas eu acho que é o Dr. Haley. Eu acho que é Haley, né? Que fala. Que é o doutor que não estava presente lá e pediu, né, no início da história, para a enfermeira contar essa história de uma pessoa que estava fora ali, né? Mas por que eu acho que é ele? Porque ele é pai da Sheila, né? A jovem lá, que gosta enfim, né? Queria a atenção dos rapazes e tudo mais, mas como a senhora Lady, né? É bem charmosa, sedutora e tudo mais, então os rapazes mais jovens acabam chamando... eles ficam fascinados por ela e tudo mais, e isso deixa a Sheila muito ciumenta, né? Ela não gosta dela, já declarou várias vezes, até quando ela morreu lá, ela falou pro Poirot que desejou realmente que ela morresse, né? Então eu acho que, eu até falei que eu estava conversando com a Josi, que talvez poderia ser, até falei com vocês também, poderia ser até mais pessoas envolvidas, talvez por causa disso. A Sheila talvez aproveitou uma oportunidade, entrou lá, cometeu o assassinato, e o pai dela, depois que chegou, né, descobrindo, já sabendo que tinha sido ela, talvez ela apareceu, ele viu ela lá com uma mancha de sangue, alguma coisa do tipo, suspeitou que era ela, e talvez isso não aconteceu nesses 10 minutos, né? Talvez o doutor chegou lá para avaliar e falou, ela morreu tem mais ou menos umas 2 horas, e eles calcularam e falaram que era por volta de 1h30, mas talvez não foi isso, talvez ela tinha morrido antes, talvez mais antes ou depois, um horário que a Sheila teve lá e matou, né? Então talvez o pai dela, ele pegou e acobertou. Eu falei, na verdade, o Dr. Haley, mas é a filha, né? Mas na verdade é a filha. Ele comprou junto com a filha, estaria fazendo isso, né? Dando o horário diferente ali da morte para poder proteger a filha, né? E talvez ele pediu qual foi o objeto que matou, né? Também. Exatamente. E talvez ele pediu a enfermeira ali para poder, sei lá, contar essa história do ponto de vista dela ali, o que ela tinha chegado. Enfim, isso daí talvez explique mais para frente, porque eu achei também estranho esse início, né? Porque ele chegou e pediu para ela contar a história do que aconteceu lá. Então, assim, é um início diferente do livro que a gente viu até hoje. Mas será que a enfermeira não ia perceber se ele desse o horário da morte muito diferente? A enfermeira que deu primeiro, na verdade, né? Não foi? Não, acho que ela confirmou. Ele que falou e ela confirmou. Confirmou não, né? Ela... deduziu, né? Porque ela também... Pode ser, mas ele é doutor, ele foi o primeiro a chegar lá e... não sei, né? Ele pode ter
manipulado as coisas, a gente não sabe. Mas, enfim, né? Ou a Sheila mesmo, como é filha dele, né? Talvez tenha alguns métodos ali, soube também manipular o local do assassinato, enfim. Mas não é meu suspeito principal, né? Ou a minha suspeita principal. Eu ainda acho que o padre Lavigne é o suspeito mais forte. E eu vou nele para empatar com o Alex, que eu acho que o Alex vai acertar dessa vez, né? Mas, ó, teve uma coisa que vocês falaram no áudio, no WhatsApp, que vocês esqueceram de citar agora. Pô, a Rô falou num determinado momento, ela poderia estar ajoelhada, né? Quando tomou a cacetada na cabeça. E ela se ajoelharia para quem? Só o padre mesmo, né? Faz sentido isso. E quando eles falaram, eu falei, faz sentido. O padre poderia, vou te benzer aqui. Ajoelha aí que eu vou, né? E deu uma cacetada nela lá, porque 2 vezes citaram isso, se não me engano. Uma eu tenho certeza, a outra eu tô em dúvida. Que ela poderia estar ajoelhada. E ninguém ajoelha tu. Ajoelharia para pedir, para tipo, suplicar, né? Para a pessoa não bater nela. Isso não, ela não faria isso. Até a enfermeira fala, né? Ela não é alguém que iria se humilhar para não apanhar, para não morrer. Então, quando vocês falaram, eu falei, cara, faz sentido também. Ele manda ela se ajoelhar, matar ela e fugir. Mas eu vou ficar no Emmet mesmo, porque... Deixa eu falar o meu, gente. Você tá falando já... É... Faltou falar o meu. Eu gostei do segundo suspeito de vocês, hein? Eu posso dar um aqui também que pode surpreender. Cara, pra mim... Mas a única coisa que me pega é a questão, assim, de quando ele tava lá em cima ou não, é o próprio marido dela, o Dr. Leidner. Aí vocês falam, mas por quê? Mas por quê? Alguns motivos. Primeiro, o Poirot disse que a solução do caso está na personalidade da senhorita Leidner. Ele falou isso várias vezes. Falei assim, mas por que na personalidade dela? A Sheila, filha do Dr. Reiter, falou assim, ela... Reiter ou não sei, alguma coisa assim. Falou assim, ela sempre dava em cima de várias pessoas. De todos os homens ali, ela dava em cima, né? Mas, tipo, quando eles iam tentar se aproximar mais, ela meio que jogava eles de lado. O único que conseguia meio que resistir, assim, mas ele gostava também, era o Dr. Leidner. Mas ela sempre dava em cima de vários homens que tinham lá, né? E tinham boatos aí que ela estava sendo escondido com aquele carinha que era bonito, né? Não sei se é Kelly. Eu acho. É amigo do doutor, né? Eu falei assim, poxa, pode ser... Você falou uma coisa que fez sentido agora também, né? Porque quando ela morreu, o Poirot falou, quem é que ficaria com a herança? É um museu que vai ficar com a herança, se não me engano. Então, pra ele, tá ótimo também, né? Sim, pra ele tá bom. Aí, eu esqueci qual eu ia falar agora, mas outra coisa. Me lembrei. O Poirot logo chamou a atenção. Poxa, sua esposa estava recebendo ameaças. Por que você não chamou uma polícia? Você chamou uma enfermeira? Estranho, né? Isso daí, ele ter chamado de enfermeira. E quem deu a resposta não foi ele, foi o Poirot. Né? Porque... Não sei qual é a resposta que o Poirot dá, mas ele concorda. É porque ele não acreditava ele não ela acreditava. realmente estava sofrendo ameaça. Ele não acreditava. Mas e se fosse outro motivo? E se ele já estava planejando isso há um tempo? Não sei, pode ser. E também a senhorita Johnston tem uma hora que ela tá vendo a carta assim e ela fica chorando. E vê que a enfermeira vê que é a mesma letra que era da esposa do seu Leidner. Mas quem garante que às vezes não foi ele que escreveu? A senhorita Johnston encontrou essas cartas, sei lá, viu que era ele, percebeu que era ele e ficou chorando, né, por causa disso. Ele é o assassino. O cara que eu amava é o assassino. Aí ficou chorando. Eu pensei nisso. E no final, acho que um dia antes do enterro, ele já tava de boa lá. Ele e a senhorita Johnston, acho que meio que estavam andando juntos. Então, logo assim, depois da morte, o cara nem se recuperou, já tá junto com outra. Achei meio estranho isso. Não sei se eu li bem. Se foi ele, a senhorita Johnson lá sabe com certeza. Então, se foi ele, ela sabe com certeza. Então, assim, cara, eu fiquei passando bastante. Falei assim, poxa, pode ser o Sr. Leidner, né? Ainda mais... Ninguém gosta de ser chamado de corno, cara. De ser traído. Chamava ele de corno, né? Não falaram do livro, mas todo mundo pensou isso. Então, assim, cara, fica feio pra ele, né? Então, pode ser, né? E ele é o menos suspeito, assim, né? Por ser o marido dela, é um dos menos suspeitos. Então, eu vou nele. Não vou nele, não.
Eu vou no padre, mas ele também é o meu suspeito. Não, o engraçado é que a gente gastou mais tempo e falou mais para falar dos suspeitos secundários, né, do que do suspeito principal, né? Então, Alex vai cortando aí o que der. Isso aí, pessoal. Então, essa foi a nossa resenha. Para quem gostou aí, deixa o seu like, seu comentário. Fala aí também de quem vocês suspeitam aí, né? Nos comentários, né? E agora a gente vai para a nossa frase de escritor. Então, a frase de escritor da semana é a seguinte: não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Essa frase é de Platão. Então é isso aí, meus amigos. Esse foi o vídeo da semana, nosso terceiro vídeo da resenha do livro Morte na Mesopotâmia. E aqui no nosso canal é assim. A gente costuma dizer que somos sempre um por todos e todos por um.